Aleluia. Perdão, Salmo 104, verso 33. Salmo 104, verso 33. Aleluia. Amém? Todo mundo achou? Amém. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. E o 105, a partir do verso 1 até o do número 3. Amém? O 105 diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Amém? Amados, como eu disse, durante a ministração de louvor aqui no culto, existem duas maneiras de você exercer o seu ministério, de louvor. Uma pode ser no individual. Você pode estar no seu lar, você pode estar no seu trabalho, você pode estar no seu dia de folga, mas você resolve em um determinado momento o seu coração, te inspira a você buscar ao Senhor, adorando Ele, louvando o nome dEle. Mas eu faço menção do ministério de louvor que é composto por mais pessoas, que tem um líder ministerial, que tem um grupo de vozes, que tem um grupo de instrumentistas, Eu quero fazer ênfase nisso hoje. Durante a celebração do louvor, ocorre o que, amados? Ocorre uma operação sobrenatural, Se o louvor assim estiver, como que eu digo, em consagração, se o louvor, se todos os participantes do ministério do louvor estiverem em comunhão, não somente com Deus, mas também com o seu próximo, aquele que está do seu lado, estiverem debaixo de temor e obediência a Deus e a sua liderança, ao seu pastorado, esse ministério de louvor, quando ele começa a louvar, o que ocorre? Ocorre uma batalha espiritual tão tamanha, tão tamanha, que todas as pessoas que estiverem próximas, estiverem ouvindo, estiverem louvando junto, elas são tomadas. Acontecem uma série de movimentos, acontece uma série de experimentos, de sensações no meio do povo, e tudo isso é o reflexo da guerra que está sendo travada. Por quê? Porque o ministério do louvor é como se fosse um quartel-general, composto de soldados capacitados, prontos já para guerrear, e a batalha, o general dessa batalha é Jesus Cristo, amém? É Jesus Cristo que vem à frente desse pelotão, conduzindo esta batalha para a vitória, queridos. Então muitas pessoas, na hora em que o ministério do louvor eles estão participando, se eles estiverem com o coração ali louvando, adorando, estiverem com o coração entregue naquele momento, eles são tomados pela atmosfera que o ministério de louvor proporciona, no ambiente de culto, e eles se tornam uns participantes, eles sentem algo diferente, e é algo bom, amados. Se eles chegaram cansados, eles começam a se renovar, eles começam a se sentir fortalecidos. Se eles chegaram tristes, eles começam a se alegrar, Por quê? Porque toda esta guerra está sendo orquestrada, ministrada a partir daqui, mas o reflexo da vitória está sendo experimentado no meio do povo. Embora o povo não esteja aqui louvando, adorando, mas se ele estiver participando, ele vai colher desses frutos, ele vai ser um absorvedor, dessa espiritualidade que está sendo manifesta através do louvor.
Por quê, pastor? Porque o louvor agrada ao Senhor, queridos. O louvor agrada o coração de Deus. Amém? O louvor agrada o coração de Deus. Ocorre quando é ofertado o louvor, Deus se manifesta. Como se Ele, A gente sabe que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e é como se o Espírito Santo de nós, que é um só também, que está no meu irmão, que está, ele se manifesta no meio do povo de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural. E o que pode ocorrer? Pode ocorrer cura. Amém? Pessoas que chegam com uma dor ou algo assim, e de repente, quando termina o louvor, ela já se sente curada. Ela às vezes nem se lembra mais daquela dor. Ocorre manifestação de dons, como o batismo do Espírito Santo. Ocorre manifestação de dons, como a manifestação do falar ou orar em línguas. Tudo isso, amados, pode ocorrer no ambiente de louvor, no ambiente sadio de louvor, porque o louvor é um ministério operacional de socorros à igreja. Amém? O que encabeça, ele seria o mais importante, ele seria o mais, como é que eu posso dizer, em grau de propósito do Senhor, o mais usado e participativo de um culto diante do Senhor. Amém? O culto, quando a gente começa, o louvor, ele entroniza, a presença de Deus para todos os demais irmãos, inclusive até os leigos, pessoas que não são conhecedoras, pessoas que não têm aptidão espiritual, não têm sensibilidade, não experimentaram, não tiveram convívio, podem ser naquele momento absolvidas, podem ser atingidas e trazidas, nessa esfera, nesse ambiente espiritual na qual o louvor toma conta. Um exemplo, bíblico que nós temos. Abra comigo lá em 2 Reis 3, se os amados puderem, se os amados quiserem. 2 Reis 3. Aleluia. Nós vamos fazer menção aqui do socorro do ministério do louvor a um outro ministério. Amém? Como eu falei, do ministério do louvor é um ministério de socorro. Nós vamos ver isso aqui na Bíblia. 2 Reis 3, versículo 15 e 16. É isso mesmo? Sim. Vamos ver o 14, irmãos. Vamos ver o 14. Está escrito assim: E disse-lhe Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, e se eu não respeitasse a presença de Josafá, de rei de Judá, não olharia para ti nem viria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, trazendo o tangedor, veio sobre ele, Eliseu, a mão do Senhor, e disse: Assim diz o Senhor: Fazei nestes vales muitas covas. E 17: Porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, nem vereis chuvas, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. O que aconteceu aqui, amados? O rei de Judá, Josafá, e o rei de Israel, Acabe, eles foram visitar, Israel diante de um momento difícil, de seca. E eles estavam preocupados porque eles queriam travar uma batalha, e eles estavam sendo afrontados pelos moabitas. Amém? E quando eles estão a caminho, eles começam a se lamuriar, dizendo que talvez eles morressem de sede ali naquele deserto, não somente eles, mas também todo o povo de Israel, porque a seca se fazia grande, se fazia tremenda. Então o rei de Israel, o rei de Judá, Josafá, ele invoca a presença de um profeta,
haveria, pois, o profeta do Senhor, né? Por quê? Porque Josafá sabia que Acabe era cheio de profetas, mas profetas pagos, profetas assalariados, profetas que Acabe e Jezabel escolheram por sua própria liberalidade, né? Mas Josafá queria um profeta do Senhor para ter uma resposta aos questionamentos, né, que eles estavam fazendo, que eles estavam na necessidade na qual eles se encontravam. E aconteceu que mandaram chamar a Eliseu. E Eliseu, né, ele declara que ele não tinha nada com Acabe. Se não fosse a presença de Josafá, rei de Judá, ele nem manifestaria a presença dele e nem falaria coisa alguma. Mas o que aconteceu? Todos nós sabemos que o profeta, ele é um enviado do Senhor, amém? Ele opera nos dons aqui que eu falei, dos dons operacionais da igreja. Mas o Senhor se dirige ao profeta, sempre que quando assim se faz necessário. Para o profeta ir até o Senhor e pedir ao Senhor uma resposta a algo, ele tem que fazer todo um trâmite, uma consagração semelhante aos demais outros dons, amém? Eles têm que se consagrar, têm que se pôr em oração, têm que buscar, têm que fazer talvez um voto, um jejum, algo assim, para então depois receber uma resposta da boca do Senhor, porque o Senhor, ele não responde imediatamente conforme o desejar do homem, por mais que ele seja usado ou ungido pelo Senhor, amém? Mas havia uma necessidade ali latente, uma necessidade latente, uma necessidade urgente, né? Então o profeta, ele lembra que um louvor, né? Que o louvor atrai, entroniza a presença de Deus. Então ele chama, ele pede socorro a um ministério que eu não falei, que é operacional em socorros, o ministério de louvor. Ele chama o quê? Ele chama um tocador de harpa. E no momento que aquele tocador de harpa começa a dedilhar a harpa, né, Eliseu se prostra, se coloca na presença do Senhor, clama a Deus e obtém as respostas vinda imediatamente. Por quê? Porque se criou um ambiente na qual o Senhor se agradou, né, daquele momento, tanto do profeta clamar quanto do tangedor tocar a harpa, e o Senhor respondeu, né, a Eliseu, dizendo que haveria fartura de água, sim, estava próximo a bênção, né, e que também o Senhor, ele falou assim: vocês acham pouco isso? Sem chover vocês vão ter tanta água. Os moabitas também, eu vou te entregarei nas tuas mãos. Ou seja, eles tiveram uma resposta favorável do Senhor a respeito de ambas as preocupações que eles colocaram diante do Senhor, amém? Então vocês podem ver que o ministério de socorro, de louvor, ele veio socorrer o profeta se utilizou desta ferramenta, né, que são os ministérios de apoio. Toda igreja precisa, amados, pelo menos operar em um dos dons. Se tiver 2, maravilha. Se tiver 3, glória a Deus. Se tiver 4, aleluia. Se tiver 5, glória a Deus e aleluia, né? Porque será uma mega de uma igreja completa, uma igreja poderosa, uma igreja que opera nos 5 dons, né, ministeriais, proféticos do Senhor. Mas ela também necessita do ministério de socorros, da parte que não há um degrau a subir, mas há um degrau, é um trabalho que é feito nos degraus de baixo, normalmente, né, em locais, em situações em que não são vistos, né, mas são ministérios de socorro, que ajudam e fazem uma igreja frutificar. Então nós vimos então que ao tocar a harpa, né, o tocador, né, que foi trazido, o Espírito de Deus veio, né, sobre Eliseu, tomou Eliseu, né, e respondeu ao questionamento, né, que Eliseu tinha colocado diante de Deus. Porque o profeta, ele não consegue se erguer, ou seja, se colocar na presença de Deus instantaneamente e receber uma resposta, amados. Mas Deus é que sempre vai, quando assim Deus quer, e envia algo e toma o profeta
para ser usado. Aleluia, glória a Deus. Outro exemplo conhecido, né, do ministério de louvor, que o ministério de louvor, que eu falei, ele cura, ele liberta, irmãos, e ele transforma o ambiente. 1 Samuel 16, 14, vamos lá comigo, 1 Samuel. Aleluia. É isso mesmo. Não é isso não, perdão. Foi o segundo Samuel. 1 Samuel 16, 14. Amém? Achou? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei-o. Vocês conhecem essa passagem, né, irmãos? Sabe que o rei Saul, ele foi rejeitado pelo Senhor. Ele foi rejeitado por más obras, amém? Porque o Senhor o havia ungido, e no decorrer da caminhada dele, ele foi rejeitado por más obras, principalmente por desobedecer, amém? Por não obedecer à voz do Senhor através do profeta, né? E fazer coisas que desagradaram ao Senhor, de modo que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Quando a luz, né, do Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito de trevas veio e tomou posse. É aquilo que o nosso Senhor Jesus, ele ministra, né? Quando um espírito de luz entra, varre toda a casa, limpa, deixa ela limpa e adornada, né? Mas se ele sai, né, o espírito mau sai, e se ele sai e a casa fica deserta, aquele que saiu, aquele espírito mau que saiu, ele torna o outro 7 piores do que ele, porque ele diz: andei por aí, não achei pousada, voltarei de onde eu saí. E se ele volta e acha desocupado aquele lugar, ele vem e toma posse. Assim aconteceu com Saul. Mas os seus servos, aquelas pessoas que acompanhavam o rei, eles tiveram um pensamento direcionado, né? Primeiramente para o bem-estar do rei, e eu creio que orientados também pelo Senhor. Porque quem é o tocador que eles trouxeram? Eles trouxeram Davi, amém, irmãos? Um homem segundo o coração de Deus, um homem que, moço, né, que já estava com a unção sobre si, ou seja, o Espírito do Senhor já estava também sobre Davi, para que ele já havia recebido o óleo, né, da unção em sua casa. Mas ele continuava na humildade. Ele sabia que ele tinha que esperar o tempo de Deus, o tempo operacional de Deus, para chegar na vez dele reinar. E ele foi introduzido no palácio, talvez para já se ambientar, né, do lugar de uma casa que futuramente ele governaria, ele seria o rei. E acontece que todas as vezes que Davi ele tocava a harpa, esse espírito mau se retirava de Saul. Ele se retirava de Saul e o rei ficava bem. O rei se recobrava, o rei ficava em paz, o rei ficava, como que eu posso dizer, momentaneamente ali, liberto. Amém? Graças a Deus que nós temos Jesus Cristo, o Espírito Santo dentro de nós, essa paz que reina no nosso coração. Temos momentos de ira, temos momentos que o nosso coração se angustia, sim, né, em face a muitos problemas,
mas se nós nos lembrarmos, a nossa casa tem governo, queridos. A nossa casa, ela tem possuidor, e nós não vamos abrir para mais ninguém a não ser Ele, amém? E graças a Deus por isso. Então o Senhor enviou um espírito maligno que atormentava, e Davi foi introduzido para tanger a água. E é sempre que assim então o jovem Davi fazia, né, o espírito mal se retirava dele. E eu trouxe do estudo, amados, que eu recebi, né, na minha escola lá de líderes e de ministração de palavras, um aspecto para um líder de louvor e de pessoas que querem compor o louvor, querem estar no altar, porque é um lugar, amados, que é muito visado, é um lugar que é muito buscado. Muitos jovens, né, principalmente, eles gostam, eles olham para o altar e vê outros jovens tocando, né, vê jovens cantando, eles se projetam, né, eles se projetam visando assim colocar diante de Deus uma busca, uma oportunidade de um dia também estarem, né, nesse ambiente. Mas é necessário um conhecimento, né, de muitas etapas, até que isso seja liberado pelo Senhor, porque Ele não vai, certamente Ele não negará, mas a pessoa precisa ter um perfil, ter um caráter e ter também, né, uma vocação, principalmente dada por Deus. Tem que mais ou menos semelhante ao chamado, né? Não é porque chega eu, por exemplo, eu quero ser do louvor, eu quero participar do louvor. Não é assim, eu não fui chamado para isso. Deus nunca tocou, né, no meu coração que eu estivesse aqui ou ministrando, ou sendo líder, ou tocando. O que eu muito mal faço às vezes, né, é louvar o hino da harpa, né, e um corinho, e está muito bom, e está de bom tamanho, tá, graças a Deus. Mas vamos lá. Perfil de um líder de louvor, né? Primeiramente, um líder de louvor, uma pessoa que queira estar aqui, como eu falei, tem que ter a liberalidade do Senhor, né? Por exemplo, Deus, se eu estiver, né, liderando a igreja, se eu estiver pastoreando a igreja, Deus vai me mostrar, Deus vai trazer uma comunicação, né, e me mostrar uma pessoa, seja numa visão, seja numa profecia, né, ou seja numa palavra direta, né, o Senhor pode falar ao meu coração, né? E todos esses candidatos, né, que querem participar, eles têm que possuir já de início algumas características que podem ser eletivas, podem sim já adiantar o processo, né, deles estarem sendo introduzidos ao ministério do louvor. Primeiramente, a pessoa tem que ser radicalmente salva e andando com Cristo consistentemente. O que é isso, amados? Uma pessoa convicta de que Jesus Cristo a libertou, Jesus Cristo a resgatou, né, e transformou. Ou seja, ela no dia a dia, ela vai ter que ter um caráter, um mandamento, um conduzir, de modo que quando alguém que vê ela do lado externo da igreja, e depois se porventura ver ela, ou aqui na igreja ministrando, ou ver ela numa das transmissões que nós fazemos, a pessoa fala assim, não ter motivo de fazer comparação entre o fora e o dentro, amém? Porque nesses 17 anos de caminhar, eu vi muitos louvores, muitos grupos de louvores lindos, mas que no meio, né, dessas pessoas, existiam pessoas que de repente, do nada, eu topava com a pessoa e via a pessoa fazendo algo estranho, algo errado, algo fora do procedimento que ela devia tratar e conduzir. E chegava no culto do domingo, a pessoa estava no altar, cantando, tocando, e eu, como eu não era nada, nem ninguém da igreja, eu só questionava com Deus, amém? Não comunicava o pastor, eu não comunicava nem o ministro de louvor,
mas foram experiências que eu fui adquirindo e olhando, porque o altar, amados, o altar é um lugar sagrado. O altar é um lugar que cada um que pisa aqui, ele tem que dar conta de tudo aquilo que ele fala. Então, se é um músico, aquela oferta que ele está fazendo ali, de dedicar ou de tocar, tem que estar debaixo da consagração. Se é um cantor que está entoando versos que não foi ele que compôs, mas ele está cantando, ele está ministrando com a boca dele, né? Eu sou fiel, eu sou teu. Essas declarações, elas têm que estar alinhadas com a fé que ele realmente tem. Por isso que fala, tem que ser radicalmente salvo e tem que estar vivendo isso. Ele tem que estar sendo experimentado nisso, para que não haja confronto. Amém? Ele tem que estar alinhado, ele tem que estar sempre com uma conduta exemplar. Aleluia. Por que acontece isso? Porque muitas igrejas, amados, por necessidade, né? Falta de músico, falta de cantores, né? Quando chega alguém que fala que, mas eu sei tocar violão, mas eu cantava na igreja. Normalmente, líderes desesperados para compor um louvor, já pegam e não, mas por favor. E isso é muito complicado. Não posso dizer que isso não vai dar certo. Pode ser que sim, pode ser que a pessoa esteja, alinhada com isso que eu estou falando e realmente vai subir, vai render frutos, vai fazer o louvor fluir. Mas tem casos que não, né? Tem casos que as pessoas gostam só de tocar. Eu tive experiência numa igreja grande que o grupo de louvor louvava o Senhor, né? Acabava o louvor, fazia oferta e entrava para a palavra. O que eles faziam? Eles iam na salinha, tomavam uma aguinha, depois saíam para o lado do lado da igreja, que era tipo uma cozinha, uma cantina, e ficavam lá de tititi, ha-ha-ha, hu-hu-hu, piadinha, brincadeirinha. Um dia, eu como diácono, já tinha descido o óleo, eu chamei o pastor, falei, pastor, o senhor pode vir aqui um minutinho? Aí eu expliquei para ele, não que eu seja coisa, mas eu estou incomodado com a situação que está acontecendo. O que está acontecendo? Está acontecendo assim. Na hora, o pastor foi lá, pôs todo mundo para dentro. Rapaz, pensa no confronto que eu tive depois. Chamaram de tudo, de puxar saco do pastor, chamaram de tudo, amados. Mas eu creio que naquele momento eu fiz algo certo, porque na casa do Senhor tem que ter ordem e decência. Aquele que sobe aqui para louvar, ele tem que sentar aqui para ouvir. Aquele que sobe aqui para tocar, ele tem que ter também o mesmo espírito de sentar para ouvir, o direcionamento, porque ele não é assalariado, ele não veio aqui somente para tocar, nem somente para cantar, ele vem congregar. O que é congregar? O que é congregar, irmãos? É estar num só espírito, é estar numa só adoração, amém? Então, não basta ele chegar aqui, não, eu vim, toquei, cantei, fiz a minha parte, acabou, não. A segunda parte, ele tem que ser alimentado, ele tem que tomar um banho de palavra, ele tem que levar umas cajadadas, se for o caso, pela palavra, ele tem que estabelecer um concerto, se for o caso, pela palavra, mas ele tem que ser doutrinado pela palavra. Então ele tem que cumprir a segunda parte doutrinária da igreja, amém? Porque senão, líderes, que não atentam a isso, eles vão ser escravizados pelo ministério de música. E uma igreja não pode ser escravizada pelo ministério de música. O ministério de música tem que ser um socorro para a igreja, não ser soberano sobre ela. Amém? Aleluia. Segundo tópico, para um líder ou para alguém que habite aqui no altar, fazendo parte do louvor, tem que ser um estudante dedicado da Bíblia. O pastor precisa ser conhecedor da palavra, não exímio, não, mas o básico ele tem que saber. Por quê? Porque ele tem que estar pronto para que, se o Espírito assim fluir, ele possa ministrar para a igreja. O que ele vai ministrar se ele não lê? Ele vai ministrar o que se ele não medita? Se ele não conhece, ele vai ministrar de si.
ele vai ministrar do dia que ele teve? Está errado. Então não é o Espírito do Senhor que tomou ele. Ministrar de mim, ministrar do que eu tive, do que aconteceu, não edifica a igreja. Agora, ministrar sobre a palavra do Senhor edifica a igreja. Amém, queridos? Um testemunho do agir do Senhor, do trabalhar do Senhor, fora ali do altar, pode edificar alguém no seio da igreja. No ministério do louvor, a administração tem que estar sob a palavra. Então a pessoa tem que ser um conhecedor daquilo que ele está falando, ele tem que saber aquilo que ele está pronunciando. Ele não pode lançar, né, versículos fora de contexto, e ainda for explicar o versículo também tudo fora de contexto, porque pode ocorrer um dano muito grave. Amém? Do louvor não fluir, do louvor você está, não sei se você já percebeu isso, meio que amarrado, meio que preso, meio que acondicionado a algo. Aleluia. Outra coisa, o ministério do louvor que eu acabei de citar aqui, seja através da ministração, ele tem que ser uma pessoa também, amado, muito dada, muito ligada à oração. Como eu falei, a respeito de antes dele subir, né, de alguém do ministério do louvor subir, ele tem que ter, pelo menos no dia de culto, ele tem que ter tido um momento de oração para se consagrar. Amém? Por que eu falei? Porque o louvor é um campo de batalha. É tipo um pelotão de exército que guerreia contra potestades espirituais. Então, se ele não tivesse revestido disso, amado, às vezes ele sai do culto aqui com a cabeça explodindo de tanta opressão. E ele pode ainda chegar, né, saindo das portas da igreja, pode ainda vir a ser oprimido mais e mais ainda. Por quê? Porque ele passou por um período de batalha desprevenido. Ele não se revestiu, ele não tomou, né, as armaduras, os itens da armadura lá de Efésios 6, ou ele não se consagrou. Ele veio, não, vou lá só tocar, ou vou lá só cantar, e é uma guerra travada. Por quê? Porque sendo ele líder ou não, ou sendo ele parte de um grupo, antes deles louvarem, eles têm que tirar um período, e pelo menos um deles tem que ser o condutor da oração, que vai reger e vai abençoar todo mundo. Tanto faz se for o líder de louvor ou não, se for um tocador, se for um cantor. É necessário que se faça isso. Eles estão o quê? Se revestindo, né? Para guerrear, né? Aleluia. Terminando. Glórias a Deus. Quarto tópico. Vocês, os irmãos, já viram isso. Ele tem que ser um líder, ou principalmente um cantor, pessoas que vão falar, né? Ou vão cantar. Ele tem que ser usado. Ele não pode ser tímido. Ele tem que ter desprendimento. Amém? Ele tem que ser uma pessoa que a voz dele, o dom da voz, né, traz para a igreja segurança, traz para a igreja convicção, traz para a igreja, como é que eu posso dizer, um conforto. Porque se for uma pessoa insegura, que se perde, né, nas palavras, se perde na letra, erra os cifrões, ou como é que fala, os estribilhos da música, né? Então, o que acontece? Ele traz um desconforto, a igreja percebe isso. A igreja, quando ela está atenta e quando ela está participativa, ela percebe qual músico que errou uma nota, qual cantor que errou um versículo, um estribilho da música, qual músico que está entonando a voz, qual os que estão só com o microfone. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque se ele é um líder, ou se ele é uma
pessoa do louvor, uma pessoa ousada, ele faz sobressair, né, a voz dele. Ele vence a timidez, vence o medo, vence tudo que vai oprimir, ele vence e faz o contrário, faz fluir, produz, né? Produz esse fluir. E então a igreja sente, né, que tem harmonia, que o louvor está em harmonia, que o louvor, né, tem um grupo de vozes que está sendo usado, os instrumentos estão afinados com as vozes, e tudo está debaixo de uma unção, que está fluindo vários níveis, né, de sensações no seio da igreja. Por isso que o louvor é importante, por isso que o louvor é um ministério de socorro muito participativo, muito necessitado para ser usado por Deus para as vidas aqui na igreja. Amém? E esse líder, né, se ele for líder, ele deve ter um grupo sob sujeição, ele deve obediência ao líder, ao pastor, mas o grupo dele, ele tem que ter respeito, ele tem que ter, né, um certo controle sobre as manifestações de um grupo, pequeno ou grande. Às vezes a gente acha, mas pouco músico é tranquilo, às vezes não, às vezes a gente se engana. Às vezes com muitos mais músicos, muito mais cantores, pode até se tornar mais fácil liderar e ministrar sobre um grupo desse, mas ele tem que ter sempre firmeza no conduzir esse grupo. Ele não pode dar liberdade a brincadeiras, ele não pode dar liberdade para pessoas que não estão, sabe, que pessoas que estão fazendo algo, mas faz de qualquer jeito, não está nem aí. Ele deve aprumar essa pessoa. Você quer? Se você quer, permanece. Se você não quer, por favor, desce. É preferível não ter do que ter alguém que faça uma vontade, principalmente aqui no altar. É preferível não ter músicos do que ter um que faça as coisas do jeito dele, do jeito que ele acha que tem que ser, né? Não obedecendo a liderança, não obedecendo a postura, não estando de acordo com o grupo, do que, né, a igreja ficar presa a isso. Então, esse líder, ele tem que ter essa firmeza de conduzir, né? Outra coisa, o louvor para funcionar na igreja, irmãos, eu vou contrariar algo que muitos falam. Às vezes pessoas pedem oportunidade para louvar, vem aqui, põe o CD ali e na hora de cantar é um desastre, né? Graças a Deus faz tempo que não acontece isso. Aí fala assim, mas Deus recebe, amados. Do ponto de vista de misericórdia e graça, a gente pode até concordar assim, mas do ponto de vista de oferta, não sei se Deus recebe dessa maneira não. Sabe por quê? Porque o louvor, ele deve ter uma seleção, ele deve ter bons músicos, bons tocadores, né? Bons cantores. Não precisa ser exímio, não precisa ser essas pessoas que têm CD, essas pessoas que fazem sucesso nisso, não. Mas pessoas que todas as vezes que sobe aqui para louvar, louva quando ela desce e fala, puxa vida, eu acho que eu não fui mal, mas da próxima vez eu posso fazer melhor, né? Esse pensamento de cada vez se aprimorar para fazer mais e melhor, tem que ser uma constante nos que desejam habitar aqui no ministério do louvor. Eles precisam fazer curso. Se você quiser coisas externas para se capacitar melhor, né? Não, você vai buscar do Espírito também, bênção. Mas esse pensamento de sempre ofertar ao Senhor um louvor digno. Porque se vocês lembram, está lá no livro de Ezequiel, quando fala da queda de Satanás, fala que ele era perfeito. Mas ainda assim, ele sofreu justiça e retaliação da parte de Deus, porque o orgulho subiu, né? A perfeição do louvor dele era tanto que o orgulho tomou conta do coração dele. Então todo ministro de louvor, ele tem que ter também esse cuidado,
Porque eles vão do céu ao inferno em questão de segundos. Ele pode vir aqui, louvor fluir, de repente a igreja tomada, de repente tem cadeira voando, tem irmão dando piroleta, e eles sabia que eu sou capacitado para isso. Meu Deus, já foi derrotado, já foi excluído. Por quê? Porque deixou o seu coração se ensoberbecer, deixou o seu coração se exaltar, além daquilo que Deus é que capacita. Não é verdade? É Deus que através de uma unção nos toma. E aquilo que nós não somos capazes de fazer ou de atingir, Deus faz isso acontecer. Mas toda honra, louvor e glória seja para Deus. Amém, queridos? Então, como eu falei, é do céu para o inferno questão de segundos. Se o ministro, ou se o músico, ou se o tocador, ele não tiver bom senso. Amém? Graças a Deus, aleluia. O sexto tópico, como eu falei aqui, já falei, vou relembrar aqui: submissos às autoridades. Nós vemos que o coração de Satanás, como eu acabei de citar, ele se ensoberbeceu, se achando igual a Deus. Ele não se achava acima, não, se achava igual, mas ele desejou estar acima, né? Nós temos no livro de 2 Crônicas, não precisa abrir não, irmãos, que o rei Josafá, ele foi afrontado por uma batalha, e o rei que estava afrontando Josafá, ele enviou uma carta dizendo que o Deus que Josafá servia não seria capaz de livrar eles, porque eles também enfrentaram outras nações que tinham seus deuses, que procuraram refúgio nos seus deuses, mas eles foram lá e dominaram e tomaram. Então Josafá ele ficou muito entristecido, aborrecido. Ele fez aquele ritual de se vestir de pano de saco, jogar cinza na cabeça. Mas ele pegou aquela carta e foi para a igreja. Aquela afronta que ele tomou nas mãos, embora tenha deixado ele triste, ele não quis resolver pela força do braço dele ou do exército que ele tinha. Ele foi consultar Deus, queridos. E é nisso que nas nossas batalhas nós temos que se lembrar. Nós temos algo de buscar sobre que é na casa do Senhor. E ele entrou dentro do templo, ele se prostrou, colocou a carta e começou a falar com Deus. Fala aqui, Deus. Senaqueribe, acho que não é ele. Está falando que o Senhor não é capaz de se livrar. Eu tenho exército, eu tenho tudo, mas o meu coração me trouxe aqui diante do Senhor, para que o Senhor dê uma diretriz. O Senhor me deu uma instrução no como que eu vou fazer. E glória a Deus, amados, que Deus enviou um profeta para falar com ele. Falou assim: olha, não temos, essa peleja não é nossa, não. Eu pelejarei por vós. Não tem mais, apenas saia do ponto. E deu uma instrução também para Josafá: pega o coral, prepara os músicos, coloca na frente do corpo da batalha. O que eu falei para vocês? Que o louvor, ele é como se fosse um grupo, um pelotão pronto para guerrear batalhas espirituais. Amém? Agora eu digo, por isso que não pode ser, qualquer um, porque não são todos que estão prontos para guerrear.
necessário etapas, é necessário tempo, é necessário uma preparação, para que depois o soldado suba, ele se municie, ele se vista para guerrear. Porque a mesma coisa seria se eu pegasse um grupo de louvor e fosse ter uma guerra mesmo, e colocasse o pelotão, o grupo de louvor na frente, né? O grupo de louvor ia ficar perdido. Não, amados, não. Se ele entendesse quem eles são diante do Senhor, que a oferta que eles trazem para assessorar e socorrer a igreja é uma oferta já esperada por Deus, pronta para que Deus opere, pronta para que Deus faça ocorrer as manifestações que são necessárias. Esse grupo de louvor não vai temer batalha nenhuma, amados, e vai estar sempre pronto, assim como esse coral que foi colocado na frente para guerrear, mas só que eles saíram debaixo do quê? Debaixo de uma palavra: nessa peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Então a minha necessidade é de ouvir e obedecer. Apenas sair do outro, então me preparar, e se eu estou no grupo de louvor, eu vou pegar o meu instrumento, eu vou pegar, né? E vou me colocar na posição. No demais, eu vou esperar Deus fazer, porque Ele falou assim: não põe a mão, não faça nada, apenas saia do outro. Eu vou despreocupado, queridos, porque eu sei que o Senhor está à minha frente. Ainda que Ele esteja colocado na frente, eu sei que Ele está à minha frente. E a garantia que Ele me deu: eu pelejarei por vós, isso vai me satisfazer. E eu vou pular, pronto, para guerrear. Amém? Glórias a Deus. Todos devem ser submissos a autoridades, ser leais, cordatos como o seu pastor, principalmente, né? Todo líder de louvor, ou ministério de louvor, tendo nele sempre luz, olhando para o pastor e vendo luz. Porque se ele vê que não há luz, algo está errado, alguma das partes está em dívida aí, algo não está certo, né? E ele deve sempre, né, manter um relacionamento saudável, não somente com o líder, com o pastor, mas também com a esposa do pastor, com os demais irmãos. Esse líder de louvor tem que ser uma pessoa bem quista no seio da igreja. Pode ser aquela pessoa que, né, está disciplinado, peito estufado, não fala com ninguém, não dá paz do Senhor, ou é carrancudo, ou é azedo, aquela cara que chupou o limão, daquele limão bem verde, né? Amém? Glória a Deus. E ele tem também que respeitar, né, todas as normas e diretrizes doutrinárias da igreja, que tem ali no estatuto. A igreja tem um estatuto a ser cumprido por todos os obreiros, né? Os obreiros, a maioria nem lê o estatuto, nem sabe o que faz aqui na casa do Senhor, né? Mas está ali. E ele não pode, né, assim, entrar em contradição, principalmente com a sua liderança, para que não deixe que trevas, né, venha habitar no seu coração. Porque certamente, se ele não estiver em concordância com a sua liderança, o Senhor promoverá, né, a separação da obra que ele está fazendo, para que eles tomem tempo, para que ele se ajuize e ele seja doutrinado novamente para poder voltar. Ele não vai ser excluído, ele vai ter que passar um tempo sendo doutrinado, aprender a respeitar, vendo outras pessoas fazendo aquilo que ele fazia, para ele ver que ele não era exclusivo, né? Para ele ver que tem pessoas também capacitadas por Deus que podem fazer da mesma forma, pode fazer até mais bonito, até melhor, né?
Então, para que ele não venha a ser então rejeitado por Deus, porque certamente o Senhor não o permitirá que ele fique no altar da igreja. E o sétimo e último, né? Ele seja um adorador. Tanto faz se ele for ministro, se ele for um tocador de instrumento, se ele for um cantor, né? Que ele faça parte do ministério. Tem que ser um adorador. O que é um adorador, amados? Não é simplesmente um cantor, não é simplesmente um tocador. Um adorador é aquele que ele sente vontade de sentir a presença do Senhor. Ele tem fome da presença do Senhor. Ele tem sede do mover do Espírito do Senhor. E ele sabe que se ele é um adorador e todas as pessoas que estão junto com eles entendem isso e também se colocam na condição de adorador, e esse ápice de entrega e de devocional, ele é atingido rapidamente. E como eu disse, toda a igreja é abençoada. Todas as almas que estão lá embaixo aqui são atingidas, são abrangidas, né, com esse movimento. Sendo assim, ele se torna uma pessoa incentivadora, como eu disse, para deslumbrar outros jovens ou outras pessoas a estarem querendo fazer a mesma coisa, serem participantes do coral ou tocadores do instrumento ou ministros de louvores. Então, sendo um adorador, sendo uma pessoa que deseja, sendo uma pessoa que quer buscar, eu levo vocês lá naquele versículo dos evangelhos, né? É aquele que bate, a principiar, né? Aquele que busca, encontrará. E aquele que pede, você busca, lhe será dado. Amém? Por quê? Porque é para se ofertar. Não é para se promover, para sair na internet, os irmãos comentar, nossa, que ministério de louvor lindo, nossa, não. É adorar a Deus. O primeiro objetivo é adorar a Deus. As demais coisas, por conta dos homens. Mas atingindo o objetivo de adorar a Deus, amados, puxa, que glória, que glória, quando a gente consegue corresponder à expectativa que Deus tem sobre nós, sobre a nossa vida, sobre aquilo que Ele nos chamou, sobre aquilo que Ele nos colocou na mão, falou, toma, granjeia, multiplica isso aqui, porque quando eu voltar eu quero ser multiplicado, né? É mais ou menos isso, amados. O ministério do louvor, ele é muito lindo, mas é muito sério. Tem que ter muito temor, tem que ter muita entrega também. Aliás, como vem ministrado a respeito do ministério, todos os ministérios têm que ter entrega. Enquanto você for operar na igreja, em qualquer um dos dons, até no apostolado, que encabeça nisso aqui, e que é o apóstolo, é um enviado. É um que vai para um lugar que ele não conhece, nunca viu. A igreja ajuda sim, mas eu já vi apóstolos ministrarem que a igreja mandava dinheiro, mas no lugar que ele estava, o dinheiro não funcionava para nada. Então ele tinha que comer raiz, ele tinha que comer o que a tribo lá, o que a pessoa caça, o que a pessoa comia. Tinha que tomar banho no tacho que nem a pessoa tomava. Mas ele ia lá, pregava a palavra, fundava colunas, que são pessoas, né? Preparava pessoas. Quando ele via que o corpo
da igreja estava formado, ele ministrava a bênção sobre aquele povo e perguntava para a igreja: ó, essa obra concluída, tem algum outro lugar? Esses são o dom apóstolo, é uma entrega, porque tem pessoas que querem ser apóstolo lá na Miami, né, Estados Unidos, só rico, iate, aquelas casas bonitas. Aí, amado, desculpa, é só um pregador. Apóstolo mesmo é aquele que vai onde, que nem Jesus Cristo entrou em Samaria, onde ninguém é bem recebido, mas ele tem um selo, ele tem uma marca, ele tem uma unção sobre a vida dele, que capacita ele para isso. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus. Eterno Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor